bem, vamos fazer uma oração inicial e já avançamos para o nosso tema. Parece que eu hoje perdi bastante porque, segundo me pareceu, estava a ser bem animada aí a conversa e acho que houve muito progresso. Eu vi só um pouco, mas vamos entrar para o nosso tema de hoje. Oremos. Senhor, neste momento vimos à Tua presença, tal qual estamos, pedindo a Tua misericórdia, também o Teu perdão, de uma forma valorizada, com consciência, não apenas de uma forma para aceitar a salvação, aceitar ficar sem culpa, mas com um desejo de verdadeira mudança. Peço que operes em cada coração. Neste momento, sabes a seriedade do assunto que vamos falar, eu peço também a Tua inspiração, mas que o Teu Espírito, além de nos inspirar, trabalhe em cada coração e nos dê a compreensão clara. Em nome de Jesus. Amém. Ok, amigos, nós vamos passar de uma ponta para a outra. Portanto, a semana passada tivemos uma mensagem, aqui que eu diria que foi mais de adoração e elevação. Esta mensagem não deixa de ser muito importante a de hoje, mas é um tema um bocado mais pesado. Vamos como que da altura dos céus para a profundeza dos infernos, porque vamos falar sobre as forças espirituais. Vamos falar um pouco sobre as forças satânicas. Eu sei que é um assunto que muitas vezes as pessoas não falam. Às vezes têm um bocado de receio de falar, mas que é extremamente importante. Eu lembro uma vez que eu estava a pregar numa igreja e preguei um sermão que era relativo a isto e ao final, ao cumprimentar as pessoas, uma irmã me colocou um pequeno bilhetinho no bolso a dizer: o senhor falou demasiado sobre o diabo, a gente não deve chamar muito pelo nome, senão ele aparece. O Espírito de Profecia diz que poucas referências fazemos ao trabalho do inimigo e que às vezes passa despercebido. Eu quero que vocês entendam, eu comecei a pregar a Guerra dos Sentidos em 2004, portanto faz já 22 anos, não é? E parte da Guerra dos Sentidos, o sexto sentido, fala sobre as forças sobrenaturais. Mas algumas das coisas que eu vou partilhar hoje, eu só tomei realmente verdadeira consciência este ano. E eu creio que isto pode ajudar muito naquilo que muitos podem não estar a perceber. É uma mensagem extremamente profunda. Eu vou talvez ter necessidade de orar mais vezes durante a mensagem. Mas peço ao Senhor que me dê sabedoria e a capacidade de apresentar este tema. A Bíblia nos diz, em 1 Coríntios 2,14, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Não compreende. Por natureza ele não compreende, porque elas se discernem espiritualmente. E aqui nós vamos entrar num campo onde vamos ver ainda mais profundamente quão espiritualmente elas são. Porque temos dois tipos de espiritualidade, e já vamos falar sobre isso: a espiritualidade positiva e depois a espiritualidade satânica, não é? Não só o bem e o mal, mas a profundeza da espiritualidade satânica, do mundo sobrenatural satânico. Nós, no nosso mundo, há muitas coisas invisíveis, coisas que não podemos ver, não é? Ou não podemos ouvir. Temos ultrassons, há sons que só os cães, por exemplo, podem escutar. A luz, não podemos ver senão a luz, mas não vemos as ondas da luz, como se propaga. O ar, partículas, às vezes há partículas que são demasiado pequenas, não conseguimos ver. Para vermos essas coisas, algumas delas precisamos de instrumentos, como um microscópio. Ora, eu queria dizer que eu acredito que muitos de nós que estamos na igreja já há alguns anos e que entendemos de coisas espirituais e buscamos as coisas espirituais, há algumas coisas no campo espiritual do mal que nós não estamos a ver e que precisamos de algumas ferramentas para conseguir ver, porque elas têm um papel vital na nossa realidade. A Bíblia nos diz claramente em Efésios 6,12 que nós temos que lutar contra principados, potestades, príncipes das trevas, as hostes espirituais da maldade. Isto é o mais escuro. Eu acho que Paulo tentou encontrar aqui a forma mais profunda de explicar isto, não é? Nós às vezes compreendemos o mundo espiritual,
mas subestimamos o mundo espiritualista. E o ataque das trevas, ele se passa num mundo espiritualista. Eu quero recomendar já à partida um orador que se chama David Ng. David Ng. David Ng. Ele é, creio que tailandês. Vocês podem encontrar vídeos dele no ministério Jesus for Asia, Jesus para a Ásia. E ele fala sobre como a esposa dele passou por uma depressão, pensavam eles, e depois descobriram que era uma espécie de possessão. Era uma possessão. E hoje eu queria que nós entendêssemos, eu recomendo essa série, portanto, porque ela está muito ligada às coisas que estamos a falar, mas vai mais a fundo com alguns aspectos, começando com o testemunho da esposa. Hoje eu queria que nós entrássemos para além do mundo espiritualista, numa compreensão do mundo espiritualista satânico. E eu sei que só de falar nisso já choca. Nas culturas ocidentais, por exemplo, aqueles que são de Angola, São Tomé, Cabo Verde, ou algumas dessas regiões, Guiné, nesses lugares as coisas sobrenaturais são mais vivas, a realidade paranormal, sobrenatural é mais presente, mas as culturas ocidentais, como a Europa, o norte da América e tudo mais, às vezes isso parece até coisas um bocadinho primitivas, parecem coisas irreais, só crendices. Mas aqui é onde o inimigo trabalha. O Espírito Profecia diz que uma das melhores formas dele disfarçar a sua presença é realmente que nós não nos apercebamos. Para muitas pessoas, o diabo, até parece uma palavra. Muitos cristãos não acreditam no diabo, não é? Ah, e parece uma palavra assim de gente de mente fechada. Ah, mas a Bíblia é muito clara sobre a existência e lhe dá vários nomes, como até falámos na nossa mensagem anterior. E, interessantemente, David Ing, ele apresenta um fator que me chamou muito a atenção e que foi o que me despertou a buscar este tema novamente aqui nas minhas igrejas, e porque ele diz que ele mostra uma relação da missão que Deus deu aos seus apóstolos, aos seus discípulos. E ele mostra algo muito interessante. Ele diz que Jesus, quando vemos os textos sobre a missão de Jesus, um terço da sua missão era expulsar demónios. E nós vemos na Bíblia muitos momentos a expulsar demónios. Quando ele manda os seus discípulos, ele manda ide, pregai, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, expulsai os demónios. Vemos outra vez que das coisas que ele diz, pregar, ensinar e expulsar demónios. É um terço dessa missão. Quando ele manda os 70 enviados, a mesma coisa. Um terço do que ele manda fazer é expulsar demónios. E quando ele dá a indicação à igreja, diz a mesma coisa. Então ele mostra este conceito muito interessante. Ele diz que se estas três componentes, pregar, ensinar e expulsar demónios, são coisas que sempre Jesus mandou fazer, nós estamos a falhar com um terço da missão que ele nos deu. Quando é que foi a última vez que vocês viram uma expulsão de demónios? Quando é que foi a última vez que falámos até sobre estas questões? Não é? Parece que o mundo espiritualista satânico é bastante desconhecido. Eu não estou a falar só do mundo espiritualista do mal. Eu estou a falar do mundo espiritualista satânico. E eu queria que nós entendêssemos isto. Nós combatemos o submundo espiritualista com ferramentas espirituais leves. E porquê é que fazemos isso? Porque temos uma noção espiritual, como pessoas espirituais, mas não temos a noção da real gravidade, seriedade do mundo espiritualista satânico. E porque não conseguimos ver. Então as coisas ficam só num lado etéreo. Vocês se lembram certamente da passagem de 2 de Reis, não é? Em que 6:17, em que Eliseu, ora para que o Senhor abra os olhos do seu servo, para que ele veja, porque o servo acorda e quando vê estão uma série de soldados do inimigo, ele entra em pânico, não é? E vai dizer ao seu Senhor. E diz a Bíblia, não é? Ele disse, Senhor, peço-te que abras os olhos, que lhe abras os olhos. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu, e o monte estava cheio de cavalos e de carros de fogo em redor de Eliseu. E já vemos aquele texto, né, que diz que mais são os que estão connosco do que os que estão com eles. Mas nós não vemos isso. E às vezes precisamos de algumas ferramentas para compreender isso. Ferramentas Pastor, espirituais. pastor, Sim. dê-nos só um segundo, tá bem? É um segundo Sim. mesmo. Você já vai continuar. É mesmo só um segundo.
Já pode abrir, pastor. Já pode abrir o microfone. Já pode continuar. Tens que abrir o microfone agora. Isso. Ok, já está. Uhum. Obrigado. E então, aqui nos está a mostrar, porque o servo de Eliseu é um homem também espiritual, ele está a trabalhar para um profeta. E ele não está a conseguir ver coisas do sobrenatural. Portanto, ele não está a conseguir captar esta realidade e é difícil de interiorizar. Há um texto para mim que é bastante chocante e bastante explícito. Se formos a Daniel, no capítulo 9, Daniel faz uma oração e se lermos essa oração não leva nem 15 minutos. E logo a seguir aparece o anjo a dizer que no princípio das tuas orações eu fui enviado e estou aqui porque és muito amado. Então esse anjo viajou pelo universo em menos de 15 minutos para vir até ali. Mas no capítulo 10, Daniel volta a fazer um jejum e ele está a jejuar por 21 dias e não há resposta. E ao fim desses 21 dias, aparece o anjo e diz a mesma coisa. No princípio da tua oração, 21 dias antes, recebi a ordem para vir, e estou aqui porque és muito amado, mas, diz assim no versículo 12, este caso é o versículo 13 até, mas o 12 é o contexto dele. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Ou seja, o anjo do Senhor que vem ali, não é? Gabriel vem ali e ele está a ter uma resistência de demónios. Este príncipe da Pérsia, sabemos que não é o príncipe literal da Pérsia, temos aqui uma alegoria. Ele está em luta 21 dias. Isto é um anjo enviado do Senhor, 21 dias. E diz que só depois que apareceu Miguel, Miguel sabemos que significa aquele que é igual a Deus, quem é igual a Deus, portanto o arcanjo Miguel é o chefe dos anjos que é igual a Deus, este é o nome de guerra de Jesus, e então ele veio para ajudar, e então ele consegue cumprir a missão. Eu não sei se isto está a dar a noção de quão sério é este conflito entre as forças do bem e as forças do mal. Porque às vezes pensamos que isto é só uma coisinha de o que é que eu posso fazer e o que é que eu não posso fazer, não é? No livro Testemunhos para a Igreja, nós vemos na página 213 que diz assim: não é este um conflito imaginário, não são batalhas simuladas. Cada vez que as forças do bem saem para uma missão, ou para defender-nos, ou para proteger-nos, eles têm que se confrontar com batalhas reais com as forças do mal. Batalhas reais com os anjos do mal. Olha só, Profetas e Reis, página 176, diz assim: as batalhas entre os dois exércitos, está a referir-se à batalha no céu, mas continua assim, de anjos bons e de anjos maus, são tão reais como as travadas pelos exércitos deste mundo. E aqui estão ainda mais em causa, portanto, aqui dependem de destinos eternos. Eu uma vez estava a pregar numa certa região de Belo Horizonte, no Brasil, e preguei uma mensagem semelhante a esta, da parte da Guerra dos Sentidos, e uma irmã se aproximou e disse: olha, só hoje eu entendi algo que passou na minha infância. Ela disse que estava numa festa e com brincadeira de criança agarrou algo para comer, meteu-se debaixo da mesa e abriu assim de um lado uma fresta e diz que de repente viu dois anjos enormes que pareciam iguais a lutar um com o outro e aquilo diz que saía luz e várias coisas assim e ela diz que não entendia aquilo porque eles pareciam iguais, porque é que estavam a lutar e ela não teve coragem sequer de olhar mais, era criança, disse, não é? E ela disse: eu nunca entendi, mas depois de ver isto eu entendi. Eu quero que nós entendamos a seriedade deste conflito e a seriedade como mesmo nós, cristãos, nós adventistas, não captamos aqui. Precisamos que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Quando eu estava também em Belo Horizonte, me contaram uma história que se passou com uma colportora que me impressionou para o resto da vida. Era uma jovem colportora e ela saiu para vender livros e bateu numa das casas e a senhora abriu a porta e disse: não estou interessada, mas quando ela já se ia embora, uma outra jovem apareceu à janela e disse: não, mãe, fala para ela voltar, eu estava à espera dela. Aí a senhora saiu, pediu para a colportora voltar, ela entrou, sentou-se, a moça desceu as escadas da casa, veio ter com ela e estava toda entusiasmada e lhe disse:
Eu estava à sua espera, eu estava à sua espera. A corretora ficou assim a olhar, como assim à minha espera? Eu quero esse livro que você tem aí. E ela, a compositora, disse: sim, eu vendo livros. Já esteve aqui algum compositor? Ela disse: não, não esteve aqui nenhum compositor. E ela mostrou-lhe um livro: não, não é esse, não é esse. E começou a descrever um assim, assim, assim. E a compositora disse: o grande conflito. Isso, o grande conflito. Ela tirou o livro: é este mesmo. E ficou toda contente. Eu precisava deste livro. Ainda bem que você veio. E a compositora lhe perguntou porque é que estava à minha espera. E essa moça disse: eu sou satanista. E ontem eu, antes de dormir, eu fiz uma oração a Deus. Disse: Senhor, se tu existes, por favor, manifestas, faz alguma coisa, traz alguma. E ao dormir, eu tive um sonho, eu sonhei com esta colportora, não é? E vinha aqui e trazia este livro. E a moça estava assim muito perturbada, e a colportora lhe perguntou: você está bem? E ela: eu estou contente, porque eles não estão a conseguir. E ela disse: como assim não estão a conseguir? E ela disse: eu estou sempre bastante atormentada, mas eles não estão a conseguir. E a moça dizia: não está a ver. E a colportora disse: o que é que não estou a ver? E ela disse: não consegue ver. E a colportora disse: senhor, orou assim pessoalmente: senhor, como é que eu, tua filha, não consigo ver estas coisas que ela está a ver e ela, uma satanista, está a ver? Abre os meus olhos. E diz que os olhos dela foram abertos e ela olhou ao redor e em todas as entradas da casa, janelas e portas, estavam anjos do bem e os anjos do mal a tentar entrar e os anjos do bem não deixavam. E a moça só dizia: uau, eles são mais fortes, eles não conseguem entrar. Finalmente ela estava aliviada porque tinha sido atormentada. A colportora disse que a imagem foi tão chocante que ela disse: senhor, por favor, não aguento mais, fecha os meus olhos. E ela deixou de ver o que estava a passar. Irmãos, amigos, eu não estou aqui. Às vezes o diabo criou sim estas coisas místicas de pé de cabra, misticismo, histórias sobrenaturais. E isso faz até ter medo às pessoas de entrarem. Isto é uma coisa muito séria. Isto é uma coisa muito séria. Mas hoje o que eu quero falar convosco é que se alguns de nós, ou a maior parte de nós, não está sequer ciente desta realidade sobrenatural, há uma outra realidade que os inimigos atuam que nós ainda estamos menos cientes. Aqui como vai ficar ainda mais pesado. Não mais pesado no sentido sobrenatural, mas para compreendermos os níveis de operação demoníaca. Isto é extremamente importante. E eu creio que isto vai realmente abrir a visão. Nós vamos entender muitas coisas no conflito espiritual que talvez nos ajudem a levar a nossa vida espiritual muito mais a sério. Como é que funcionam as operações demoníacas? Bom, os demónios estão divididos em vários grupos, organizados em vários grupos. Eu recomendo também o livro Viagem ao Sobrenatural, do pastor Roger Morneau. Ele fala de muitas dessas coisas. Mas nós, se analisarmos na Bíblia e se estudarmos um pouco sobre este assunto com literaturas adjacentes, nós vamos descobrir que há 3 níveis de operação das forças demoníacas e eles atuam quase que numa forma progressiva. O primeiro nível, eu dei estes nomes para ajudar a entender, não são nomes específicos, mas só para ajudarmos a entender o contexto. O primeiro nível é a influência. O inimigo nos pode usar. Um exemplo disto, por exemplo, um exemplo que encontramos disto é em Mateus 16. Pedro diz no princípio: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E no mesmo capítulo, no final, Jesus tem que lhe dizer: para trás de mim, Satanás, porque ele está a ser usado pelo inimigo. Ele foi usado pelo Espírito Santo no início do capítulo para dizer uma grande verdade, uma honra a Deus, e está a ser usado pelo diabo no mesmo capítulo. Muitos de nós passamos por isto. Um momento de impaciência, somos usados pelo inimigo. Um momento de alguma coisa negativa, um mau pensamento, um momento em que nos dedicamos, caímos a nós. Ou às vezes coisas que consumimos também. Quando a pessoa está bastante habituada a ser usada e começa a ser usada frequentemente em determinada área, ao ponto de que ela está já a começar a ter uma espécie de dependência ou até uma adição, aí já começa a haver um domínio destas coisas sobre a pessoa e entra a segunda fase do inimigo, que é o controlo. Por exemplo, uma pessoa que está a consumir drogas, ela já não tem domínio sobre si. Aquilo é um impulso mais forte do que ela. Uma pessoa que consome substâncias que são intoxicantes ou que causam dependência. E aqui eu quero ir a todas as coisas. Não estou a falar só do álcool, ou do cigarro, ou das drogas pesadas, mas a cafeína, a guaranina, a teobromina, todas essas coisas nós começamos
a depender delas. Eu lembro que eu dizia, não sou dependente da Coca-Cola, eu bebo porque me apetece, mas quando chegava, parece que se não me pedisse aquilo, não me sentia bem, não é? Faltava qualquer coisa. E depois isto aqui começa a haver, o uso é como se fosse uma porta de entrada, a influência é uma porta de entrada. Quando cedemos a isso, isso se torna um hábito, aí passamos para a fase em que há o controle, e isso vai progredindo até que pode chegar a uma possessão, uma pessoa que está totalmente dominada. A possessão já é visível, enquanto a influência e o domínio não são visíveis. E vemos vários exemplos na Bíblia. E eu vou começar pela possessão porque é o lado mais claro que nós entendemos, mas eu quero dizer que para mim é muito mais importante os outros, o domínio que eu vou falar mais para a frente, é muito mais importante do que a possessão clara, e eu vou explicar porquê. Mas na Bíblia temos vários exemplos. O endemoniado gadareno, o pai que vem com o rapaz para lhe expulsarem os demónios, e nós vemos que isso são manifestações visíveis, há coisas estranhas. Eu costumo dizer que a melhor forma de mostrar a alguém a existência de Deus é mostrar-lhe, olha, está aqui esta pessoa, tem sintomas estranhos, vêm os paramédicos e não conseguem resolver, fazem de tudo, diagnosticam como querem, mas não conseguem resolver. Vem um ministro e ora e essa pessoa fica curada. Isto, não há como explicar isto, portanto não há outra explicação senão sobrenatural para isto. Eu queria que então começássemos a entender sobre este terceiro nível, a possessão. Já ouvimos todos falar sobre isto, até há filmes sobre isto que levam ao exagero, ao misticismo. Eu não gostaria que entrássemos para este campo, não é? A Bíblia tem muitas histórias de possessão, e agora eu vou dizer uma coisa extremamente importante. O pastor Paulo Cordeiro, ele tem até um sermão sobre o assunto, ele já trabalhou na área da psicologia e trabalhou também num hospital psiquiátrico, e ele tem um sermão muito bom sobre isso, esse sermão já tem à vontade uns 8 anos, pelo menos, por aí. E eu recomendo que vejam um pouco sobre isso, mas aqui eu quero que entendamos algo muito importante. Nas histórias bíblicas de possessão, hoje em dia, os cientistas, quando analisam os sintomas que a Bíblia está a descrever, as reações que a pessoa está a ter, eles dizem, isto são doenças mentais que nós temos hoje no mundo moderno. Eles detectam esquizofrenia, bipolaridade, uma série de coisas que são doenças de hoje. Eu queria que vocês pensassem muito seriamente nisto, porque talvez precisemos que se abram os nossos olhos espirituais. Vejam, será que Jesus não sabia isso? Ou será que Jesus está a querer dizer-nos porque ele trata todas como possessão? Jesus está talvez a querer mandar uma mensagem. Tudo o que estamos a chamar hoje no mundo moderno doenças mentais são no fundo espirituais. Ele não está a fazer distinção e não é por ignorância. O Espírito Profecia diz que 9 em cada 10 doenças começam na mente. E quando entramos, e o pastor Paulo Cordeiro nesse sermão, acho que aquele sermão foi em Avintes, é uma igreja no norte. E quando entramos, por exemplo, no consumo na forma como a medicina lida com estas coisas, olha, se isto é uma coisa espiritual e vamos tentar lidar com isto, com psicotrópicos, estamos se calhar a entrar num campo de desajuste. Eu tive algumas experiências nessa área. Em 2015, quando fui pregar a São Paulo, me trouxeram uma moça que ela tinha depressão, começou a tomar psicotrópicos e ela começou a ouvir vozes que a impeliam a cometer suicídio. Ela começou a falar comigo e tal, que estava em depressão e andava a ouvir estas vozes, parecia que estavam sempre a impeli-la a cometer suicídio. Eu perguntei-lhe, você está a tomar psicotrópicos? Ela disse sim. Eu disse, você viu alguma relação entre começar a tomar os psicotrópicos e começar a ouvir essas vozes? E ela parou para pensar e disse, sim, foi exatamente quando eu comecei. E então eu disse, olha, eu recomendo que você busque alguém que trabalhe com a mente, mas num lado totalmente cristão. Porque esses psicotrópicos, muitos deles criam dependência, não é? Um ano depois, fui lá outra vez para uma outra série de pregações ao Brasil e fomos visitar uns amigos que conhecíamos. Eu quero contar estas experiências porque elas mostram realmente aqui uma conexão muito séria. Uns amigos que conhecíamos quando estivemos de missionários por lá. E estávamos a falar e a pessoa voltou-se e disse, eu nunca estive tão bem com Deus. Eu ouço literalmente Deus a falar-me. Ouço literalmente. Eu achei aquilo assim um bocadinho. Estamos à mesa a comer e a pessoa disse,
Ahm, sim, eu e as minhas colegas, para estarmos bem dispostas, tomamos pequenas doses de psicotrópicos para nos animar. Aí eu pensei assim: espera lá, esta também está a ouvir vozes e também está a consumir estas coisas. Há um caso de uma amiga minha que cresceu connosco, a mãe dela, missionária muito dedicada, a irmã também, meninas de igreja, que ela cometeu suicídio porque também estava a tomar psicotrópicos e saltou de uma janela. Moça criada na igreja. Eu comecei, e digo isto, não estou aqui a apresentar nada de forma médica, nem a julgar nada, mas para mim há algumas conexões que estão a ficar bem claras. As reações, a forma como isso interage com a mente das pessoas, precisamos ter muito cuidado. E vejo uma coisa, pode levar para um lado mais positivo ou para um lado negativo, mas está a estimular coisas. Se Jesus considerou tudo aquilo que nós estamos a chamar hoje de doenças psicossomáticas, ele considerou hoje a maior parte delas, pelo menos, como possessão. Isto está-nos a dizer que estas doenças entram num campo profundo. Mas, obviamente, quando eu falo de possessão aqui, eu quero mostrar-vos que eu não estou a falar só da possessão de uma pessoa que está a espumar da boca, revirar os olhos, mas estou a falar de outras formas que o inimigo tem. O inimigo é astuto. Então, se formos ver a palavra possessão, nós vamos ver, diz o estado de ter, possuir ou controlar algo. Possessão não é só alguém que está possuído por demónios, que manifesta e rola e espuma e tal, mas se há uma forma de seres controlado, de alguém ser controlado, então temos uma possessão. E isto é extremamente importante ser entendido. Diz assim, um bem ou algo que pertence a alguém. Eu já tive algumas experiências de ter que lidar com pessoas possuídas. Eu lembro quando era criança havia uma jovem lá na minha igreja. Ela não era da minha igreja, mas ia lá com as crianças. Nós tínhamos todos os medos dela. Ela queria dar-nos brinquedos e coisas. Toda a gente fugia, que ela tinha um ar assim. E ela tinha tido manifestações de possessão. Uma vez levantou um banco numa das igrejas. Levantou um banco com pessoas lá. Eu, quando estava a pregar também no Brasil, uma vez estava a pregar e uma moça começou a ficar possessa. Tudo que eu dizia, ela dizia: é mentira, é mentira. Tivemos que ir com ela e orar ali com os anciãos na sala pastoral. No meu último distrito, houve uma jovem que começou a ter manifestações, ela via coisas e começaram a acontecer coisas estranhas em casa, trouxeram também ali à minha igreja. Eu fui à casa dela, comecei a analisar e havia uma coisa que me chamou a atenção. Eu comecei a analisar as coisas que ela tinha em casa. Ela tinha, por exemplo, eu não sei como é que aquilo se diz em português, um dream catcher. É uma das coisas que se usam os índios, que é como uma coisa para chamar os espíritos, é um portal dos espíritos. Portanto, eu estive a analisar, tinha filmes de terror, coisas assim. Eu estive a analisar que havia ali várias portas de entrada. E isto é extremamente importante. Nós estamos habituados à possessão demoníaca ostentosa, aqueles que acreditam, não é? Aquilo que é manifestação assim flagrante, coisas malucas, mas nós não estamos preparados para o controle demoníaco imperceptível. E ele, na minha opinião, é mais perigoso. E aqui entra as questões das portas abertas. E agora vamos entrar num campo que a maior parte das pessoas, quando se fala disso, elas vão desmerecer aquilo que eu vou dizer. Elas vão, ai, que exagero e tal, tal, tal. Vocês levem como quiserem. Mas para mim isto é uma das coisas extremamente importantes e é uma das formas como o inimigo atua com grande poder e que nós precisamos ter cuidado. Eu quero que notemos o seguinte, há várias coisas, o David Ing também fala sobre isso, se vocês assistirem a série. Sempre que há algo que te domina, isso é uma possessão. Sempre que há algo que te controla, isso é uma possessão. O David Ing, na realidade, ele faz uma lista de textos do Espírito de Profecia, onde ele mostra demónios, cada vez que ela utiliza expressões como demónios. O demónio da contenda, o demónio do ressentimento, o demónio... E ela usa essa expressão. Ou seja, ela não está a tratar pequenas coisas, nós estivemos a falar do perdão, ela está a tratar, por exemplo, o perdão, ele diz que há um demónio que te impede de dar o perdão. É uma coisa espiritual. E nós não estamos nada habituados para isto. Eu estou a dizer, nós, cristãos, nós, às vezes adventistas, que falamos de coisas espirituais, não estamos habituados a isto. Portanto, sempre que algo te domina, estás debaixo de um controlo, e certamente um controlo satânico, porque Deus não domina dessa forma. Então, é uma possessão. E esse tipo de possessão é o que eu chamo de domínio, já vou falar sobre ele. Mas há portas que abrem espaço para os demónios.
Por exemplo, uma pessoa que não perdoa, ela abriu a porta do demónio do ressentimento. Uma pessoa, um casal que está sempre em contenda, eles abrem a porta do demónio da contenda. Na realidade, a Bíblia diz que é como um sacrifício ao demónio, é como se estivesse a criar um altar ao demónio. Amigos, isto é muito sério. Se quando eu estou em contenda com alguém, eu estou a fazer uma oferta aos demónios, é como se eu estivesse a levantar um altar aos demónios, o que é que vai acontecer a seguir? Esses demónios vão tomar poder na nossa vida. E o poder que eles vão tomar, se fosse uma posição clara, nós veríamos. Mas quando o poder é no domínio, nós nem temos consciência. Achamos que somos nós que estamos a fazer essas escolhas. Quais são essas portas? Vícios, raiva, ressentimento, euforia, massas e multidões. Por exemplo, estádios desportivos, concertos de música, espetáculos onde as pessoas não estão em si. Elas não estão, elas fazem coisas que não fariam. Num concerto de música, consumo de drogas e sexualidade aumenta na ordem dos 500%. Obviamente, algo está aqui. O pastor Roger Morneau, no seu livro, diz que foi levado pelo sacerdote satânico a um concerto e que nesse concerto o sacerdote lhe disse: os demónios operam aqui. Eles operam e tocam com a banda e depois eles operam no meio das pessoas para elas gostarem da banda. Amigos, vocês levem isto como quiserem. Obviamente não estamos a ver nada disto e para quem não está numa realidade espiritual, as coisas espirituais discernem-se espiritualmente. Mas olhem bem para uma pessoa que está num concerto de rock. Olhem bem para as pessoas que estão num estádio a ver um jogo. Olhem bem para como está. Essas pessoas não estão realmente a responder. Sabemos que o lóbulo frontal está bloqueado e as emoções e as hormonas estão realmente soltas, mas a própria expressão, se desligassem a música, de repente a pessoa parece que cai de uma hipnose. Isto é extremamente importante. Roger Morneau fala sobre os demónios da contenda. Diz que 1/3 dos demónios, a sua ocupação é criar brigas e confusão. E que eles se assentam em reuniões de conselho de igreja, assentam-se nas Nações Unidas e o objetivo é só criar discussões. E estão também entre os casais. Criar uma palavra mal entendida. Isto é extremamente sério. 1/3 dos demónios. Reparem, o David N. Ing fala sobre como ao estarmos tomados, ou seja, ele fala muito da questão do pensamento, os pensamentos negativos, a opressão dos demónios, mas isso são pressões para tentar abrir entradas. Eu muitas vezes chamo isso, o Espírito Santo fala também disso, das avenidas da alma, não é? Eu queria falar hoje sobre o domínio, porque eu vou dizer uma coisa muito séria. Na igreja, há mais gente possuída do que a gente pensa. Elas não são possuídas da forma visível e por isso não notamos. Mas talvez uma grande parte esteja sob um controlo de domínio. E qual é a diferença entre a influência e o domínio? Bom, a influência é quando eu faço concessões. Eu sei que não devia beber isto, mas bebo. Eu sei que não devia comer isto, mas como. São pequenas entradas e isso são como preguinhos que eu vou pondo de entrada do inimigo. Mas quando isso entra, eu não conheço ninguém que diga assim: sabes o quê? Eu vou começar a fumar e vou-me tornar um ganda viciado em fumar. Ou eu vou começar a beber e vou ficar um alcoólico. As pessoas, elas estão a abrir portas de influência. Elas não estão a pensar que isso vai levá-las para o nível seguinte, que essas coisas vão começar a dominar. E obviamente é mais claro pensar nas coisas como o álcool, o tabaco, mas quantas coisas temos na nossa vida que nos estão a dominar? Quantas coisas nós não estamos realmente a conseguir vencer? E nós não estamos a conseguir vencê-las porque elas não são só uma coisa que a gente gosta. Elas são um domínio e uma espécie de possessão. Eu não uso para elas. O David Ing usa a expressão possessão mesmo. Eu prefiro não usar porque isso cria ainda mais rejeição nas pessoas. Mas não está errado. Eu quero-vos dizer uma coisa. Satanás prefere ficar nesse campo do que passar para o campo da possessão clara. Porque no campo da possessão clara as pessoas vão notar. No campo da possessão de domínio, ele tem o controle sobre as pessoas, ele controla o suficiente, mas não é evidente e a pessoa não vai notar. Ela nem se apercebe que alguém está a dominar a sua vida. Ela pensa até que são as decisões dela, o que ela gosta e tudo mais. É como a isca que pomos para o peixe. O peixe não vai lá morder o anzol, ele não está a pensar, um anzol. Ele vai morder o que está ali. Satanás usa coisas que nós gostamos, coisas que às vezes até são normais, para criar este domínio sobre nós, porque estas coisas depois nos controlam e elas têm efeitos sobre nós. Satanás tem um domínio fácil porque as pessoas, hoje em dia as pessoas na realidade nem querem saber.
Ai, está bem, já sei que é mau. Eu lembro quando eu comecei a pregar a Guerra dos Sentidos, algumas pessoas ficaram chocadas de descobrir aquelas coisas. Hoje elas dizem, eu já sei, mas eu não quero saber, eu gosto. Portanto, elas já não querem. As pessoas estão, até agradecem ao inimigo por estarem a consumir coisas que têm um efeito sobre elas, porque elas não querem saber desde que tenham prazer. O domínio é uma coisa muito séria e as portas que nós abrimos ao domínio são muito sérias. E Satanás vai dominar a mente e a vida de muitos cristãos desta forma. Eu já falei de algumas dessas portas, mas, por exemplo, não perdoar é uma porta que abre portas ao demónio. Ganância financeira, egoísmo, ciúme, a pessoa avançar na inutilidade ou sentir-se inútil, sentimentos de desespero, depressão, pensamentos negativos, pensamentos suicidas, ódio, seja contra mim mesmo, seja contra outros, culpa, ansiedade, medo, todos os pensamentos que criam opressão ou que criam um fascínio. Sexualidade é uma das formas. E todas estas coisas são portas que abrem entrada ao controlo. E aqui eu quero que entendamos uma coisa muito séria. O diabo não é como Deus, que respeita a nossa liberdade de escolha. Esse consentimento pode ser involuntário, mas dá permissão ao diabo. Eu vou explicar. Vou dar um exemplo. Quando entro num site que diz assim, estes são os nossos parâmetros para você estar nesse site, clique na caixa para dizer que aceita. E lá está junto à caixa a dizer, eu li e concordo, estou de acordo com estas condições. Quantos de nós é que lemos aquelas 600 páginas dos documentos? Nenhum de nós. Clicamos no botão. A partir dali, posso eu alegar, quem é que vai ler aquilo? Se eu for a tribunal, você clicou no botão. O diabo trabalha connosco desta forma. Não importa se tinhas consciência, se não tinha consciência, se era realmente o que querias ou não. Quando tu clicas no botão e dás um consentimento, ele tem entrada. Por exemplo, o Roger Monroe diz que numa sessão hipnótica é uma sessão de possessão, em que o hipnotizador funciona como um médium e que o hipnotizado está a dar permissão de acesso à sua mente. Ele pensa que ele está a dar permissão a um médico, mas ele está a dar permissão a um demónio. E já clicou na caixa e a partir dali ele está sendo invadido e está sendo exposto. Agora eu quero entrar num campo muito sério. Nós às vezes não temos consciência, mas estamos a clicar na caixa quando aceitamos consumir multimídia, músicas, filmes ou outros tipos de conteúdo que não são de Deus. É assim, não existe nada neutro neste mundo. Se não é de Deus, Roger Monroe diz isso, que o sacerdote satânico lhe disse, que os demónios consideram assim. Todas as pessoas que não estão do lado de Cristo estão consideradas automaticamente deles. Todo conteúdo que não é considerado por Deus limpo é automaticamente conteúdo do inimigo. Não existe aqui. Nós estamos numa guerra onde não se pode ficar neutro. Formas de abrir possessões de domínio, por exemplo, relações sexuais ilícitas, disputas, inimizades, consumo de estupefacientes. Eu posso na minha mente estar a dizer que vou só provar este vinho, vou só provar este licor, mas eu estou a abrir uma porta que está a clicar na caixa e a dar permissão. E a partir daí começa a entrar num campo difícil. Isto também entra para o campo da saúde física e mental. O diabo pôs, o inimigo pôs em todas as coisas normais da sociedade pequenos botões de clique e portas de entrada. Pessoas que acreditam no equilíbrio do momento, do corpo, o yin e yang, a necessidade do bem e o mal. Esta não é uma filosofia bíblica de Deus. Deus nunca disse que era necessário. Ele não quis dar-nos conhecimento do bem e do mal. Queria dar-nos só o conhecimento do bem. Pessoas, pedras energéticas, hoje usa-se muito, por exemplo, nas massagens, as pessoas põem isto, põem aquilo, aquilo outro. Acupuntura, muitos cristãos praticam iriologia, acupuntura. Todas estas coisas são formas místicas. A acupuntura ela é baseada no mesmo conceito de yin e yang, de equilíbrio das forças energéticas do bem e do mal, das energias do bem e do mal. Todas estas coisas, o hipnotismo eu já citei. E também a espiritualidade. Quantas pessoas hoje estão a praticar meditação transcendental? Eu vejo muitos cristãos a praticar yoga, adventistas a praticar meditação transcendental. O conceito da meditação transcendental é a preparação de um terreno para uma possessão demoníaca, direta ou indireta, seja aberta ou de domínio. Porque o objetivo é repetir uma oração, ou uma frase, ou um mantra, até que a mente esteja esvaziada. O que é que a Bíblia diz? Quando uma casa é limpa e fica vazia, o demónio que saiu vem mais 7.
Portanto, este não é o conceito bíblico de meditação. O conceito bíblico de meditação é esvaziar-me do eu e encher a mente da palavra de Deus. Não é esvaziar a mente de tudo. Estes são conceitos totalmente espiritualistas que deixam as pessoas expostas. Volto a dizer, nada é neutro. E os demónios não têm medo nem mesmo das coisas que aparentam ser espirituais. Eu costumo dizer que os demónios são os primeiros a chegar à igreja. Eles não chegam atrasados. Nós podemos chegar atrasados, mas eles já lá estão, não é? Nós vemos o Roger Manon mostra lá os satânicos a cantarem hinos, trocando o nome de Jesus por seus nomes dos demónios. Eles não têm medo de hinos. Ele conta uma história, há um vídeo, uma entrevista que ele tem com o pastor Doug Batchelor, há um vídeo que ele conta a história de uma senhora que ela começava a ler a Bíblia, os demónios agarravam na Bíblia e tiravam contra a parede. Era uma Bíblia que lhe tinha sido dada por uma senhora espírita. Eu quero chamar a atenção, por favor, a algo muito sério. Nós estamos como que, quando entramos no campo do domínio, nós estamos a ser extremamente iludidos por Satanás, porque já não estamos só sob a influência, pode ser do bem ou do mal. Quando entramos no campo em que algo já nos domina, temos necessidade de consumir aquele produto regularmente, temos necessidade de fazer aquela atividade regularmente. E não estou a dizer atividades positivas, obviamente, coisas que têm substâncias negativas. Não estou a falar só de ter um hábito, estou a falar de ter uma coisa que já é quase um vício. Às vezes não é um vício, mas me dominei, tenho muita necessidade. Eu estou a entrar num campo espiritual, em que o inimigo tem ferramentas para me dominar. E eu quero dizer aqui, nós estamos a lutar com o dragão com um palito de dentes. Eu vou explicar o que é que eu quero dizer. Os nossos filhos, a maior parte deles, estão sob domínio. Estão possuídos. Eles estão dominados por Satanás e por isso não têm interesse espiritual, porque eles consomem e abrem constantemente portas e janelas de influência e já transitaram a maior parte deles do campo do domínio de influência para o campo do domínio, em que eles não têm mais controlo. Eles têm necessidade de continuar a ouvir aquela música, a continuar a consumir. Eu não estou aqui, o meu objetivo aqui não é criticar. Eu lembro quando tinha a minha banda, eu olho para algumas das músicas que eu compunha e aquilo via-se. Eu hoje vejo que aquilo não era espiritual, às vezes era pelo contrário. Não é? Mas na altura aquilo parecia normal, era só uma coisa simples e eu continuava a ser uma pessoa de igreja. E porquê é que eu digo que nós estamos a lutar com o dragão com um palito de dentes? Porque nós estamos a... Ouçam bem, por favor, esta é talvez uma das partes mais importantes desta mensagem. Nós estamos a usar orações espirituais e superficiais para combater forças demoníacas de espiritualismo profundo. Isso não vai fazer nem comichão ao inimigo. Eu estou partindo do princípio que eu tenho uma espiritualidade saudável, que oro não só 5 minutos antes de sair, que não leio a minha meditação e a minha Bíblia a correr. Partindo do princípio, que eu vou-vos dizer claramente, talvez nem 10 a 20% dos cristãos faça isto. Partindo do princípio que estivéssemos saudáveis, isso não passaria, saudável, não passaria de uma comichão de um palito de dentes nas forças profundas, porque o que eles estão a trabalhar é muito mais do que isso. Portanto, nós estamos a brincar de espiritualidade quando eles estão no profundo do espiritual, no profundo do demoníaco, do satânico. E por isso não há libertação dos nossos filhos, nem há libertação nossa, porque nós nem sequer consideramos o domínio como uma forma de possessão. Enquanto não vimos nenhum filho a revirar os olhos, ou nenhum caso como estas pessoas que eu comentei, essa moça que veio falar comigo precisava de ajuda, e ela não queria libertar-se daquelas coisas. As irmãs que trouxeram, a família que as trouxe, elas só me diziam assim: pastor, para lá com esta história das coisas que ela tem que limpar, faça lá uma expulsão de demónios. Eu disse, não adianta eu expulsar o demónio se ela continua a convidá-lo para entrar pelas avenidas todas. Eu quero que nós entendamos o seguinte: não adianta tentar com um palitinho expulsar e recuperar os nossos filhos. Nós estamos a tentar combater com espiritualidade superficial uma guerra satânica. Foi o que aconteceu quando os discípulos tentaram expulsar aquele demónio. Ali era uma possessão clara, mas o que é que Jesus lhe disse? Essa espiritualidadezinha que vocês estão a ter aí não chega para isto. Nós estamos a lutar com uma guerra satânica. 1/3 da nossa missão é satânico, é combate satânico, não é só espiritual. Porque ensinar e curar e pregar até são espirituais. Mas quando entramos neste campo de expulsar demónios, e se a possessão como domínio é uma possessão, temos que entrar num campo mais sério. E diz o que é que Jesus disse em Mateus 17:21, este tipo de demónios só se expulsa por oração e jejum. Não, eu estou certo que muitos de nós já oramos e já jejuamos,
Mas muitos de nós também não entendemos, e o nosso jejum e oração também não é uma batalha satanista, é uma batalha superficial, espiritual. E aqui é que entra o problema. Eu quero que vejam, a Bíblia diz claramente: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que o diabo foge de nós? Quando cada vez que o diabo nos tenta, nós resistimos, ficamos mais fortes. Se ele vier para tentar outra vez, para ver se caímos, e se resistimos, vamos ficar ainda mais fortes. O inimigo vai chegar a um ponto que ele vai dizer assim: não adianta eu continuar a tentar esta pessoa, porque quanto mais eu tento, mais forte ela fica. Se eu continuar, esta pessoa vai ficar inexpugnável, inconquistável, não é? Resistir ao diabo quer dizer claramente, não é confrontar o diabo. Eu vejo às vezes pessoas que falam em dizer diretamente, até os evangélicos: vem cá, na terça-feira vai ser expulsão, você vai ver, tal. Isso é coisa do diabo. Isso é mesmo expulsar demónios pelo poder de Belzebu, não é? Belzebu. Confrontar demónios no conflito só pode ser feito através de Deus. Por exemplo, confrontar violentamente alguém que está a ser agressivo, se essa pessoa já está a ser usada por um demónio, a única coisa que eu estou a fazer é animar mais o demónio, é como pôr mais lenha na fogueira. Então nós temos que saber como é que confrontamos uma possessão de domínio. Que eu acredito, volto a dizer, que para aí 80% das pessoas na igreja estão dominadas. Não vivem, a batalha delas é superficial, talvez nem só espiritual, mas muito menos profundo, das profundezas do que tem que combater as forças que disse ali Efésios 6:12, não é? Submeter-se a Deus significa esconder-se em Cristo. Como é que isto é feito? E como é que este jejum tem que ser feito? E aqui é um ponto muito importante, o que eu chamo de ponto de ebulição, ponto de afinação, ponto de conexão. Reparem, todas as coisas na vida têm um momento certo. Por exemplo, para congelar, a água tem que estar a uma determinada temperatura. Para ferver, a água tem que estar a uma determinada temperatura. Para haver caramelização, o açúcar tem que estar a uma determinada temperatura. Para sintonizar o meu rádio, eu tenho que estar naquela frequência, porque se eu sair já não dá. Nós às vezes fazemos jejum e oração, mas não chegamos ao ponto de afinação. E esse jejum e oração não tem o poder. Esse é o jejum e oração que Deus está a dizer, Jesus está a dizer aos discípulos. Primeira coisa que temos que entender é assim: temos que ter consciência e não ignorar. Eu vou dizer uma coisa um bocado séria, se não muito séria. O pecado contra o Espírito Santo, a gente só fala dele ser uma resistência à operação do Espírito Santo. Isso está certo. Mas o momento em que Jesus disse isso, o que estava a acontecer era: os fariseus estavam a atribuir o que ele estava a fazer da parte de Deus aos demónios. Portanto, pecado contra o Espírito Santo é um processo, não é um único pecado, vai ser um processo. Pode ser, mas normalmente é um processo. É quando eu atribuo a Deus coisas que são do diabo ou ao diabo coisas que são de Deus. Eu quero que entendam o seguinte: se eu nego que algumas aberturas de influência me levam a um domínio, e se eu nego que o domínio é uma forma de possessão, eu estou a diminuir o poder do Espírito Santo para me libertar. A primeira coisa que eu tenho é ganhar consciência de que aquela música, ou aquele filme, ou aquela comida, ou aquela prática, ou aquela roupa, são coisas que são para o inimigo uma cruzinha na caixinha, que ainda que eu não tenha a intenção de ser dominado, ele diz assim: tu aprovaste, está lá. Eu costumo até dar este exemplo: vêm os anjos para a nossa casa e não querem deixar entrar os demónios, e o demónio só diz assim: então, como é que a gente não pode entrar? Ele tem aí dentro coisas nossas, e ele sabe que essas coisas estão aí que são nossas, que ele sabe que isso não é de Deus. Eu, se olhar para a minha livraria, se olhar para a minha videografia, se olhar para a minha prateleira das músicas, eu posso realmente dizer que todas aquelas coisas que estão ali são de Deus? Se há alguma coisa que está ali que não é de Deus, o demónio tem o privilégio de entrar, porque Deus respeita a liberdade de escolha. Eu estou a escolher, e mesmo sem ser conscientemente, às vezes o demónio tem possibilidade de entrar, muitas dessas vezes. Eu quero que entendamos o seguinte: primeiro nós temos que reconhecer, eliminar a influência, não aceitar. O conceito de temperança é consumir só do que é bom, moderadamente, e total abstinência do que é mau. Não moderação no que é mau. Muitos de nós praticamos moderação no que é mau. Isto não é bom, eu vou só... Moderação no que é mau é uma forma... Falta de moderação no que é mau é uma forma de abrir portas. Quando eu abro portas, o demónio tem cruzinhas na caixa para começar a entrar.
E ele depois vai começar a trabalhar comigo para fazer mais uma cedência, até que essa cedência se torne um hábito, até que se torne um vício, até que eu estou dominado. E eu quero que entendamos, para haver essa libertação, seja se estiver a orar pelos meus filhos, se estiver a orar pelo meu casamento, se estiver a olhar pela minha vida espiritual, seja o que for, eu preciso de chegar ao ponto de afinação. Eu quero-vos mostrar o texto e vou concluir com isso, que eu chamo de sintonia espiritual. Eu amo este texto mudou a minha vida totalmente. O Espírito Profecia descreve algo muito interessante. Ela mostra como, isto está na meditação Vidas que Falam, 25 de julho, portanto até é deste mês, podem aproveitar para ler, e diz assim, perdão, esta é a versão espanhola ali. Elias humilhou-se até estar em condições de não atribuir a si mesmo a glória. E quando eu digo a glória, caráter, é algum valor. Esta é a condição sob a qual o Senhor ouve a oração. O jejum e a oração, nós imaginamos Elias a voltar lá e a pedir ao Senhor, por favor, manda chuva, por favor, manda chuva, estamos a pedir, já está a chuva. Não, lá vai ele outra vez, Senhor, por favor, manda chuva. Isso se tornaria uma vã repetição. Elias não voltou ali para pedir chuva. Elias voltou ali para fazer uma sondagem de si mesmo, a ver o que é que em mim está a impedir de chegar ao ponto de ebulição, ao ponto de conexão, ao ponto de sintonia. Olhem só, quando Elias esquadrinhou o coração e pareceu-lhe decrescer, aliás, faço uma parte, quando diz o espírito de Elias e João Batista nos últimos dias, João Batista foi o que disse, é necessário que eu diminua e que ele cresça. E aqui vemos Elias, este é o espírito de Elias. O espírito de Elias e João Batista não é o espírito de dar uma machadada nos outros, é o espírito de diminuir o eu. Diz assim, quando chegou ao ponto em que, em sua própria estima e aos olhos de Deus, pareceu-lhe não ser nada e Deus ser tudo, chegou ao ponto de renunciar o próprio eu, veio então a resposta. Elias só recebeu a chuva quando ele chegou ao ponto de afinação. Quando a sua oração chegou, cada vez que Elias voltou lá, Elias tem uma compreensão espiritual. Ele está a entender que se ainda não recebeu a resposta é porque ele ainda não sintonizou o rádio. Ainda não chegou àquele ponto. Ele não volta lá para pedir mais do mesmo e repetir, porque Deus já ouviu. Ele volta lá para tentar limpar toda... É como antigamente que alguém ia para o telhado de afinar a antena, não é? Vira. Chegar àquele ponto, porque naquele ponto a conexão acontece e Deus responde. Isto nós precisamos de buscar. Volto a dizer, primeiro nível, não menosprezar as concessões que fazemos das coisas que sabemos que estão erradas. Algumas são difíceis de resistir, mas aí temos que pedir poder e oração ao Senhor para isso. E não deixar nunca que isso passe ao domínio. Não ignorar os domínios. Ser fiéis, sinceros connosco mesmo e ver as coisas que dominam a nossa vida. A Bíblia diz claramente, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós só vamos ser libertos se admitirmos a verdade, se reconhecermos a verdade e se a conhecermos de forma prática, não apenas intelectual. Não apenas uma teoria, eu sei que isto não se deve fazer, eu sei que isto não se deve fazer. Às vezes, ao fim de muitos anos, mesmo pessoas que estão na verdade presentes, cansam-se também de praticar o bem que não lhes está, não é o que eles gostam. E começa a haver uma pequena cedência aqui, uma pequena cedência ali. O inimigo não tem perdão de pequenas cedências. Como eu costumo dizer, ele não está a brincar de demónio. Portanto, é melhor a gente não brincar de cristão, porque a guerra é bem séria. Então, recapitulando o que falámos aqui, muitos de nós não temos consciência de aquilo que é 1/3 da missão que Deus nos deu. Podem pensar claramente, quando é que foi a última vez que viram alguém ser expulso, o demónio na igreja, ou alguma questão. E isso não acontece porque o diabo nem mexe nisso, porque ele sabe, se ele deixar tudo quietinho, a maior parte dos membros está sob domínio e está controlado, está possuído sem saber. E pensa que é cristão. E fica com uma espiritualidade light, umas oraçõezinhas que não são como um palitinho perante o dragão. Porque essas orações, vamos dizer que isto é o mundo espiritual, este é o mundo satânico, submundo. E essas orações nem chegam ao mundo espiritual, elas estão ali na superfíciezinha, não aprofundam o suficiente sequer para o mundo espiritual, quanto mais para o mundo espiritualista, satanista. E ali está a operação a acontecer. Eu acredito, com toda a sinceridade, que a maior parte dos cristãos, e estou a falar mesmo adventistas, muitos dos nossos membros de família, talvez nós mesmos, estejamos com coisas, porque isto não é uma coisa ad eternos, e são momentos, podemos ter momentos de fraqueza, momentos de cedência, e o inimigo começa a ganhar terreno, e ele é muito
astuto. Nós precisamos ser libertos pela verdade. Aceitar essa verdade, reconhecer essa verdade, para que o Senhor dê vitória espiritual. Nós precisamos entender que nós não estamos só numa luta espiritual. Nós lutamos, como disse o texto, termino com o mesmo texto que começámos, o segundo texto que nós tivemos, nós estamos a lutar contra não só coisas espirituais, ouçam, principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade. Não são só hostes espirituais, são hostes espirituais satânicas, forças espirituais. E esta luta, este tipo de demónios, só pode ser vencido se nos sujeitarmos a Deus, se tivermos jejum e oração profundo e buscarmos um ponto de sintonia, um ponto de afinação, em que o eu seja totalmente despejado e que Deus possa então responder às nossas orações e fazer essa expulsão dos demónios do domínio que estão sobre a nossa vida. Que o Senhor possa realmente ajudar-nos a ter consciência quão séria é esta realidade. Nós temos um momento aqui em que eu quero que pensemos sobre esta questão. O inimigo vai tentar fazer que vocês tomem esta mensagem de forma light. Que pensem assim, talvez um bocado de exagero, não é? Quer dizer, agora tudo o que eu consumo, qualquer coisa má. É assim que ele continua a ter domínio. É assim que a expulsão não acontece. Jesus sempre queria fazer uma expulsão de demónios e volta a dizer, ele tratou tudo como se fosse espiritual e profundamente espiritual. Sempre que vai fazer, ele diz assim, crês tu? Ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele vai ressuscitar a menina e as pessoas que estão lá a rir sem fé, ele manda toda a gente embora. Ele quer que Gideão vá vencer a batalha e as pessoas que estão ali sem fé, ele manda toda a gente embora. Ninguém é liberto sem fé, a não ser no caso que essa pessoa esteja totalmente já sem controle de si mesma e a fé da outra pessoa tenha uma fé intercessória. Nós talvez tenhamos que ter uma fé intercessória pelos nossos filhos. Os nossos filhos talvez estejam tomados por demónios de domínio. Nós nem nos percebemos. E que eles não estão sequer a resistir. Ou talvez até nós. Nós até agradecemos ao diabo. Porque essas coisas nos dão prazer. E isto faz com que a nossa vida não progrida. E faz com que estejamos no lado errado da batalha. Eu queria que neste momento tomássemos um tempinho, enquanto toca esta música de reflexão, para pensarmos seriamente. O que é na minha vida? A que nível está? Analisar cada coisa. Isto que eu estou a consumir está no nível de permissão, controle? Normalmente não está no nível de possessão, mas pode acontecer. E às vezes o passinho é muito rápido. E que confessássemos isso. Que realmente disséssemos ao Senhor, isto é realmente uma coisa difícil para mim, e se não vierdes comigo, eu não poderei chegar lá. Como diz o texto de Espírito de Profecia, toma o meu coração porque eu não tenho nem força. Mas entendamos que precisamos tomar decisões, porque é através da nossa decisão que Deus vai poder operar. Vou dar um tempinho só para uma oração pessoal, porque isto é extremamente importante e depois eu concluo com uma oração final. Senhor, nosso Deus, apesar da nossa condição, nós não queremos fugir como Adão. Sabemos que não há solução na fuga. Vimos a Tua presença no nome de Jesus, porque sabemos que só por aí podemos ter acesso a Ti. Temos na nossa vida sido muitas vezes usados pelo inimigo. Momentos de irritação, discussões, problemas, contendas, às vezes
coisas que são acariciadas no nosso coração, raivas, faltas de perdão que não deixamos ir. Para nós parecem só as coisas normais da vida, mas estamos a comparar-nos com as pessoas que são do mundo, com as pessoas que não têm discernimento espiritual. Essas não são coisas normais. A Bíblia é clara sobre os frutos do Espírito e os frutos da carne. Esses são frutos da carne. E na carne opera o inimigo. Senhor, ajuda-nos a entender que não há janela que seja aberta que não tenha uma consequência. Não há uma condescendência, uma cedência que não tenha uma consequência. E que precisamos fechar novamente essas janelas e essas portas. Precisamos que os teus anjos estejam a bloquear essas entradas como estiveram naquela moça, para que o demónio não tenha acesso. Precisamos cooperar contigo para não dar permissões, não clicar na caixa de maneira alguma, para que ele não tenha como ter acesso, para podermos dizer como tu disseste, aí vem o príncipe deste mundo e nada tem de mim. Senhor, tu sabes que não há força em nós para isso. Estamos muito ligados ao mundo natural e ao mundo carnal, somos muito tentados pelas nossas concupiscências. Nós precisamos, Senhor, da tua intervenção. Mas queremos neste momento confessar o nosso pecado, confessar, temos cedido em muitas coisas, confessar, temos condescendido com coisas que sabemos. Não interessa o que o pregador diz, ele é usado por ti, mas o que o Espírito Santo já nos disse, o Espírito Santo já nos falou, coração. Há coisas que nós sabemos, que o Espírito Santo já nos mostrou, mas damos pequenas desculpas, pequenas condescendências, porque essas coisas nos agradam. Eu peço, Senhor, que possas, por favor, dar-nos um verdadeiro dom do arrependimento, que nós possamos tomar compromisso sério, de eliminar essas coisas da nossa vida, compreendendo que não temos força para o fazer. Sem ti nada podemos fazer, dá-nos força. Peço-te que expulses da nossa vida o inimigo, que haja um compromisso no nosso coração que não o permita mais entrar, porque ele saiba que, ainda que caiamos, propusemos no nosso coração, não mais. Senhor, ajuda-nos a tomar compromisso sério. Ajuda-nos, Senhor, a estar ligados a ti, a compreender que só em ti temos esta vitória. E, por favor, opera para a libertação. Eu peço que operes para a libertação dos controlos que há na nossa vida, para a libertação dos controlos que há na vida dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, das nossas famílias, das nossas igrejas, dos nossos irmãos, dos nossos familiares. Senhor, por favor, peço que operes esta libertação que nós precisamos e que nós cooperemos contigo para que a possas fazer. Que assumamos hoje um compromisso contigo de renovação, confiando no teu poder. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Irmãos, muito obrigado a todos por se terem juntado a nós. Não se esqueçam que amanhã temos o Descodificado às 6 daí. Portanto, façam depois a adaptação do lugar onde estão. Reflitam seriamente nisto. Este assunto é muito mais profundo do que a gente pensa. Porque o inimigo brinca à vontade num terreno que nós nem temos noção do que está a acontecer. Há uma grande festa a acontecer na cave da casa. E nós estamos lá em cima todos contentes, mas é uma guerra espiritual.